Olá, gente, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo, com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser, e nos ajudar. Amém? Pessoal, o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta aos Gálatas, a igreja que estava lá na Galácia. Quando falo de igreja, eu não estou falando de templo, denominação, que isso só passou a existir no quarto século, no ano 380, por aí, Constantino, né? Mas a igreja era, ou eclesia, era a comunidade, as pessoas que aderiram ao Evangelho de Cristo ali na Galácia, como em Corinto, Filadélfia, Éfeso, Filipos, entre outras. Se você for analisar a Antiga Aliança, todas as vezes que o escritor bíblico fala acerca de congregação ou ajuntamento, sempre se referia aos filhos de Israel. É bom lembrar a vocês que o primeiro e único templo construído em toda Israel, em Jerusalém, segundo o que está ordenado lá no livro de Deuteronômio, capítulo 12, foi construído cerca de 4 ou 5 anos depois da morte de Davi. Primeiro Crônicas, quando você lê, do capítulo 1 até o capítulo 6, se eu não estiver enganado, no capítulo 6, o escritor diz assim: tendo Salomão consolidado o seu trono, ele começa a construção do templo, o único que existia em toda Israel. O Salmo 122, que muita gente usa para justificar a construção de templos, que a gente chama hoje de igreja, é só você ler o Salmo todo, gente. Pega o Salmo 122, veja a quem está se referindo ali o Salmo. Veja a quem está se referindo ali o Salmo. É só você ler o Salmo. O problema é que a gente não analisa. O Evangelho da atualidade, há cerca de 1700 anos para cá, é baseado apenas em termos e em versículos. E de 20 anos para cá, 30 anos para cá, da década de 90 para cá, na verdade, piorou. Por quê? As denominações são formadas, além de ser em cima das suas opiniões, as mensagens, elas são egocêntricas, individualistas. Pega-se uma passagem bíblica, pega ali um termo, um tema, em cima desse tema, o pregador, o mensageiro, ou o orador, ou aquele pastor, seja lá o que for que vai pregar, prega aquele tema e começa a desenvolver dentro da ideia dele para tentar arguir as pessoas, para tentar convencer as pessoas. E essas pessoas são levadas por isso e aí pronto. E tomam isso como doutrina para executar, fazer de acordo com aquele que instruiu. Estão sempre manipuladas, conforme está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, né? Torcendo as escrituras para a sua própria perdição. E conforme está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 4, né? O Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, né? E aí vai. Então, gente, aí o que acontece quando Paulo escreve aos Gálatas? Disse que ele estava abismado, porque o povo dali passou tão depressa do Evangelho de Cristo para um outro Evangelho. E ele chega a dizer no versículo 8 ou 9, não me lembro agora, é só você ler. Ele diz que se ele ou um anjo descer do céu pregando um outro Evangelho que seja maldito, anatema. Gente, qual é o propósito de Deus na vida de cada um? Será que o propósito de Deus, o objetivo de Deus para a sua vida é o mesmo propósito seu? É o mesmo objetivo? Quando você vai nessas denominações que chamamos erradamente de igreja, como eu falei, a palavra igreja, assembleia ou congregação, fala de gente reunida em um lugar para um propósito visando o benefício de todos. Fala na Antiga Aliança, pesquisa, congregação. Vá lá no Google, bota congregação que você vai ver.
na antiga aliança, congregação, né, no Antigo Testamento. Deus chama Noé para durante 120 anos, Noé tinha que comer, tinha que beber, tinha que vestir, sustentar a sua família. E agora Deus chama Noé, no meio de todo mundo, e diz: Noé, você vai construir uma arca. Naquela época, imagine para derrubar árvore, serrar madeira, sob medida, durante 120 anos. Noé, a lei dele ainda envolveu os filhos dele, e a mulher também. Abriu mão de 120 anos para fazer, realizar, executar o propósito de quem? Dele? Do filho dele? Da mulher dele? Da nora, futura nora dele? Não, gente. 120 anos dedicado para realizar o propósito de Deus. E, consequentemente, ele foi beneficiado por ele. Primeiro, gente, é o reino de Deus e a sua justiça. E o que nós necessitarmos, não é o que nós queremos, Deus vai nos conceder. O que aconteceu? Qual foi a consequência de Noé ter aberto mão, ele e a família dele, de 120 anos da vida dele, para fazer aquilo que Deus mandou fazer? Para quê, gente? Para salvar de cada animal, de cada espécie, aquilo que Deus queria que fizesse. E, consequentemente, a família dele também, que acabou repovoando todo mundo com a sua descendência. Agora Deus chama Abraão. Depois da morte do pai de Abraão, se eu não me engano, em Padã Arã, Deus agora diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar. Gente, quem herdaria as coisas do pai de Abraão? Quem herdaria os negócios do pai de Abraão? Eles seriam dos tais. Mas Deus disse: não, abra mão disso. Saia daí e vá para um lugar que eu vou lhe mostrar, e eu te farei uma grande nação. Vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. E seu nome será grande na terra. Quando você lê o discurso de Estevão em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, você vai ver que Abraão chega na terra de Canaã, mas Deus não lhe deu, não deu a Abraão, Deus não deu nem um passo de terra. Abraão foi abençoado, foi. Teve o filho da mulher dele? Teve. Mas quem tomou posse da terra? Chega de 450 ou 470 anos depois da morte de Abraão, que agora se chamava Abraão, foi que Josué lidera o povo. E aí eu tenho que voltar para Moisés. Moisés mata um egípcio, foge, vai para a terra de Midian, chega na terra de Midian, forma uma família. 40 anos depois, Moisés já estabilizado, com mulher, com filhos, bem de vida, Deus disse: Moisés, saia do meio da tua parentela, da sua família, que eu quero que você vá até o Egito, onde você foi ameaçado de morte. Imagine, olha a diferença do evangelho bíblico, do conteúdo bíblico, para a ideia que nós hoje em dia temos. Moisés, deixa a tua mulher aí, deixa os teus filhos aí, deixa o conforto das tuas tendas e vá lá para o Egito, onde você matou alguém, entendeu? Onde você foi ameaçado de morte, que eu quero que você realize o meu propósito. Deus, qual é? É tirar o povo de lá. Só que não vai ser fácil, mas você vai tirar o povo de lá para cumprir. Você vai ser um instrumento meu para que eu cumpra a palavra que eu disse a Abraão quando ele cortou aquele cordeiro em banda e eu passei no meio deles como uma chama de fogo e disse que o povo, os filhos deles seria escravo em uma terra, mas que eu visitaria aquela terra com juízos e prodígios. Vá lá que eu quero que você realize o que eu quero. Qual é? Tire o meu povo de lá. Tire. Agora Moisés vai realizar o propósito dele. No capítulo 18 do Êxodo,
é que Jetro, ouvindo os prodígios que Deus fez por meio da vida de Moisés, porque ele se dispôs a abandonar o conforto dele, o que ele já estava ali, estabilizado, e agora ele vai lá se encontrar com Moisés e leva a mulher e o filho dele, e os filhos dele. Depois da morte de Moisés, Deus chama Josué e diz: Josué, Moisés morreu, fez o propósito dele, obedeceu a minha voz. Agora eu quero que você faça o mesmo. Você também vai pegar esse povo, vai tirar de lá do Egito para uma terra que eu prometi aos pais dele que eu daria. Aí o que ocorre agora, gente? Ocorre que Deus disse a Josué: todo lugar que a planta dos vossos pés, veja bem, não está no singular, não disse assim a Josué: Josué, onde pisar a planta do teu pé, a planta da tua família, a planta dos teus filhos, a planta da tua mulher, não, onde a planta dos vossos pés. Leia o contexto de Josué, capítulo 1, que está falando de todos os filhos de Israel que ainda não havia tomado posse da terra, gente. Resumindo, vamos agora para Jesus. Jesus, que era Deus, sendo Deus, não usurpou a sua igualdade com Deus, assumiu a forma de homem e foi fiel à morte de cruz para que ele fosse glorificado e veio aqui à terra resolver o que? Fazer o que? Cumprir o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Remir a humanidade. Amém? Esse é o Evangelho da Bíblia. Está aqui por enquanto até aqui a síntese. Mas se aprofunde mais, estuda a palavra para que você descubra a diferença do Evangelho de Cristo e o outro Evangelho que está sendo pregado agora. Você vai buscar a Deus ou você vai buscar o que Deus tem? Você está afim de realizar o propósito de Deus ou você vai lá para poder buscar o que você quer nessas denominações que você chama de igreja? Amém? Deus abençoe. A paz.